Congresso Nacional, com o apoio de deputados e senadores de direita, apoiaram o projeto eleitoreiro de Lula. De que projeto que eu estou falando? O gás de graça, com muitas aspas, porque a gente sabe que quem vai pagar a conta são os pagadores de impostos. Então é de graça para algumas pessoas, mas tem muita coisa por trás disso que a gente vai destrinchar nos próximos 2 vídeos também, mas aqui basicamente o que aconteceu? Eu vou falar o básico para vocês do que está acontecendo no Congresso em relação a isso. Bom, dizem aqui, né, e eu vou colocar para vocês olharem uma matéria da CNN, por exemplo, aqui ó, que o Senado aprovou a MP. A MP é 13.1325, se eu não estou enganada, vou mostrar para vocês. E aqui eu só trouxe esse trechinho para vocês verem o que a CNN falou. Com apelo eleitoral, ou seja, é uma intenção do Lula de ganhar votos para a próxima eleição. A proposta é uma das vitrines do governo para a campanha de reeleição de Lula agora para 2026. E a MP perderia validade, é importante isso aqui, dia 11 de fevereiro, e recebeu o aval da Câmara no dia 2, né, e também do Senado, perto de perder a validade. A votação foi acordada por líderes partidários na semana passada. Ou seja, meus amigos, é assim, a direita não precisaria fazer absolutamente nada sobre isso aqui. Poderia deixar vencer no dia 11 de fevereiro. Aí eles apoiaram o Lula numa campanha eleitoral. O que dizer dessa direita? A falsa direita, a direita que agora a gente vai ter que usar um pouquinho de aspas, porque pessoas que a gente imaginava que estariam seguindo uma linha de pensamento de direita, agora apoiando projetos beneficiários para destruir o Brasil, porque isso não ajuda na campanha de Flávio, e estão apoiando a campanha basicamente do Lula, porque o Lula vai ganhar votos em relação a isso aqui, porque ninguém vai olhar a lista e ver, nossa, não, foi por causa desses deputados e senadores que a gente tem o nosso gás de graça. Não, porque o Lula estava fazendo campanha há muito tempo. Ele disse que ele trouxe o gás do povo para o brasileiro, mas a gente precisa lembrar uma coisa. Esse gás do povo trocou de nome, inclusive quero mostrar aqui para vocês, já direto com a matéria da Câmara. Vamos ler aqui o que foi acordado na Câmara dos Deputados na votação. Então aqui, ó, o botijão, vamos colocar aqui, eu tirei umas partes importantes, ó. A medida provisória 1313 de 2025, que muda o programa de ajuda para a compra de gás pela população de baixa renda e institui a modalidade de retirada gratuita do botijão em revenda cadastrada. Esse gás para o povo, aqui a MP, muda o atual nome, que era Gás dos Brasileiros, que foi criado pelo governo Bolsonaro. Ah, mas por que as pessoas então são contra, né? Na verdade, agora o gás do povo do Lula e era a favor do gás dos brasileiros de Bolsonaro, porque existe uma diferença muito grande aqui, uma diferença onde é possível em um dos fatos, você vê para onde vai o dinheiro e no outro caso não tem como. Então o Lula pegou uma medida provisória feita pelo Bolsonaro, aí eles sempre fazem isso, eles sempre dão uma atualizada, muda o nome e pega para si como se ele estivesse dando o gás de graça para o povo. Mas lembrando, ia vencer em fevereiro, a direita não precisava apoiar isso aqui, mas ela foi lá e apoiou. Vamos lá. O que era o gás dos brasileiros? Era uma modalidade que ajudava até o dia 11, vai ajudar as pessoas dando o dinheiro. Isso acaba, né? Aqui, pelo que eu entendi, você vai receber até 2027 essa ajuda, porque ela vence agora em fevereiro com prazo de validade. Tem um prazo de validade para terminar em 2027, tá? O que mais que diz aqui? Essa é a diferença do projeto do Lula do projeto do Bolsonaro. O projeto do Bolsonaro é dar dinheiro e a pessoa faz com esse dinheiro o que ela quiser, mas é direcionado para comprar o gás.
e tem uma data de validade, 2027. Já o Gás do Povo, do Lula, você não pega o dinheiro, mas você vai lá e diretamente nessas empresas cadastradas, nessas revendas, e pega o gás. O relator Hugo Leal defendeu a aprovação da medida e disse que, às vezes, o recurso destinado aos cidadãos para a compra do gás não é utilizado para esse fim. Por quê? Porque as pessoas recebiam dinheiro. E aí a direita pregava que, se você dá o dinheiro para essa população, eles vão pegar e usar com o que eles precisam. É destinado para o gás? É. Só que se você tem gás hoje, mas você não tem feijão, arroz, açúcar, você pode pegar esse dinheiro e comprar o que você quiser. A família decide como que eles vão gastar o dinheiro que é direcionado ao gás. A melhor forma possível, né? Deixa as famílias abertas a decidir o que elas estão precisando no momento. É uma ajuda extra, uma ajuda a mais, né? Uma ajuda extra em dinheiro. E aí, o governo agora, né, disse o quê? Não, porque esse dinheiro estava sendo usado para fins escusos que as pessoas não estavam usando, não estavam usando exatamente para isso, poderiam usar para qualquer outra coisa, mas aí é que tá. Responsabilidade é o que as famílias precisam ter. Se o governo dá um benefício porque ele quer te ajudar até um certo tempo, deveria ser assim, de curto prazo, esse seria o ideal. A família gasta com o que precisar. Se for para pagar um estudo, se for para pagar uma mensalidade de alguma coisa, não importa. Mas as famílias precisam ter as consequências das decisões que elas estão fazendo. Mas vamos lá, continuando aqui com a matéria. Segundo o Leal, se o texto previsse apenas um acréscimo de dinheiro para a compra de gás, as pessoas continuariam usando lenha, papel ou madeira imprópria para fazer o cozimento. Então tá, o discurso oficial do governo é dizer que essas pessoas estão usando essas coisas, mas não é isso. Lembrando, sempre quando tem alguma coisa que a direita e a esquerda são a favor, a gente precisa analisar muito isso, porque sempre tem alguma coisa por trás. Mas vamos aos fatos, continuamos aqui focado nos fatos, porque esse vídeo é para a gente focar nos fatos, no que aconteceu, exatamente no que foi votado, tá? Nos outros vídeos a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso. E aí vem a crítica do único partido de direita que foi contra unanimamente. Todos foram contra, o pessoal do Novo. O deputado Luiz Lima criticou a dinâmica proposta pela medida para distribuir o botijão de gás para a população com revenda específica, esse é o problema, ao invés de um valor para a compra. O que ele disse? Estamos praticamente criando um monopólio de revenda de gás credenciado com financiamento do governo federal, sem controle e aumentando o caos social. Aí sim teve uma pessoa do PL, foram poucas as pessoas do PL que foram contra a isso. Vocês podem pegar a lista na internet de quem foi contra, de quem foi a favor. Acho que só 69 foram contra, a maioria foi a favor, né? O deputado Alberto Fraga, do PL, disse que o dinheiro diretamente na conta das famílias poderia facilitar essa fiscalização. Então, qual é o problema disso aqui? Quando você dá o dinheiro, as pessoas realmente podem não usar para comprar o gás? Pode, mas você tem certeza que essas pessoas receberam o dinheiro. O que elas fizeram? Aí tem que se questionar. Aí o governo, talvez, ao perceber que ela não está comprando o gás, poderia tirar o benefício. Essa seria uma das possibilidades. Só que a partir do momento que você pega o dinheiro do governo federal e destina para revendedoras, muita coisa pode sair da fiscalização, muita coisa pode estar nesse imbróglio que eu vou mostrar para vocês já já, uma matéria do que mais ou menos pode acontecer. Essas empresas, elas vão ganhar dinheiro do governo, mas significa que esse dinheiro vai ser destinado para que essas pessoas consigam pegar o gás? Você sabe que no Brasil sempre tem uma corrupçãozinha, todo mundo dá aquele jeito malandro de conseguir mais dinheiro, cadastros falsos. A gente está aí no INSS, todo mundo pensando que não teria a possibilidade de uma pessoa tirar dinheiro de idosos do INSS, desvio de dinheiro. Então essa é a preocupação aqui do pessoal do Novo e de algumas pessoas do PL. Aí aqui continuando,
segundo o governo, quando for definido que a família será beneficiada do gás gratuito, a autorização será feita por meios de aplicativo, cartão do programa, o cartão do... Tem várias formas de você conseguir acesso a esse benefício. O QR Code ou cartão do Bolsa Família com validação eletrônica no ato da retirada em varejista de gás credenciado pelo programa. Aí você fala, nossa, ótima fiscalização, realmente, né? Essa fiscalização vai estar funcionando perfeitamente porque você vai ter o QR Code, você vai ser liberado. Só que como que vai acontecer? Eles vão destinar o dinheiro para essas revendedoras e aí depois eles vão mandar para essas pessoas que se credenciaram e foram aprovadas que elas têm direito àquele botijão de gás gratuito, com muitas aspas, vou sempre colocar aspas aqui porque quem paga é você, né? Quem não está pagando são essas pessoas que estão recebendo. E aí, eles podem muito bem receber o cadastro dessas pessoas, pegar o nome, dizer que elas foram aprovadas, não enviar notificação para essas pessoas, e aí, para a empresa, você retirou o seu botijão de gás. Conseguiram entender? Então, é a possibilidade. Vai acontecer isso? Não sabemos. Vamos ver no futuro bem próximo. Mas é basicamente isso que pode acontecer. Já com dinheiro, não. Com dinheiro, você sabe que entrou na conta e dá para controlar um pouquinho melhor. É por isso que esses benefícios sociais são complicados, se eles forem eternos, porque realmente as pessoas não usam para o que deveria. E se você dá um dessa forma, sempre há a corrupção no Brasil, aquela corrupção impregnada. Será proibida a cobrança de qualquer tipo de taxa ou tarifa, exceto por serviços adicionais com entrega, instalação e outros serviços solicitados pelo beneficiário. Então tá. Então aqui está falando que não vai ter serviços adicionais a não ser que precise de uma instalação, de um serviço ou algo que seja solicitado pela pessoa que está precisando. Essas pessoas que fazem comida a lenha, elas não têm muito acesso, talvez, com facilidade, para ir buscar o botijão. O que acontece? Vai ter que pagar para alguém ir lá instalar o botijão. E se essa revendedora tiver algo muito específico e falar que só ela pode instalar o botijão na sua casa, aí o governo deu o dinheiro para o botijão e você vai ter que pagar para a revendedora instalar ou alguma coisa do tipo, porque provavelmente essas revendedoras vão criar algo, uma válvula, um lacre que você tem que tirar, que só aquela empresa tem aquela chave para tirar o lacre, para colocar o gás. A gente nunca sabe o que eles inventam, mas eles inventam sim para conseguir tirar mais dinheiro do povo. Então essa é uma preocupação genuína que a gente tem que ter aqui também. Outros revendedores não cadastrados, aqui que vem, poderão participar se autorizarem os órgãos fazendários a compartilhar com a ANP dados sobre as operações de compras e venda de gás. Por que eles estão falando que tem que ser credenciado? Tem que ter o cadastro lá bonitinho e fazer parte desse esquema do governo. Só que se as revendedoras não têm cadastro, já abriu uma brecha aqui. Ué, tem que ser cadastrado ou não? Então, mas se as empresas não quiserem, não precisa. Portanto, que a ANP tenha acesso a esses dados. E aí, agora eu vou mostrar para vocês uma informação novinha sobre um esquema da Operação Carbono Oculto, que fala justamente sobre essa questão do diesel, do gás, né? E quem está junto nessa história toda? A ANP, porque esses caras aqui estavam tentando comprar influência para ter acesso à ANP. Então aqui, o que fala essa operação, né? Delação premiada de alvos da Operação Carbono Oculto emperrada na PGR. Então tem toda uma investigação dentro disso aqui, e a PGR falou que não é para ser investigado. Quem é a pessoa que está à frente da PGR hoje? Paulo Gonet. Ele mesmo que está ligado a STF e todos esses esquemas do governo que a gente já sabe. Então, o que é essa operação aqui, ó? Um pedido de delação premiada no âmbito da investigação que apura um esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção e fraudes no mercado de combustível no país, feito pelos empresários Mohamed Hussein Morad, conhecido como
Primo e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, principais alvos da Operação Carbono Oculto, está parado na Procuradoria-Geral da República com o Gonê. O material apresentado às autoridades inclui documentos, mensagens de celular, gravações e comprovantes de pagamento que confirmariam uma propina de mais de 400 milhões às autoridades e políticos entre 2022 e 2024. Para quê? Os pagamentos seriam para evitar a cassação de licenças do grupo empresarial, obter vantagens tributárias e ter acesso privilegiado à Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que é essa que vai controlar, até então fiscalizar essas revendedoras. Mas aí sim, se você tem uma influência, né, se você talvez paga para a ANP, que é o que está sendo investigado, um pagamento de corrupção para ter acesso ao pessoal da ANP, para não ter fiscalização, para não ter tudo isso que eu acabei de ler, como que você acredita que não vai ter um esquema nesse gás do povo? É de se questionar, meus amigos. O blog apurou com fontes da PGR que a instituição considera os indícios apresentados por Beto Louco e Mohamed frágeis para sustentar uma colaboração premiada. Ah, meu Deus. PGR não quis comentar sobre a delação. Não tem evidência suficiente para ter delação aqui. Quem determina? O Gonê. O Gonê fala, não temos. Só que aqui fala, nós temos mensagens, nós temos várias coisas que confirmam a propina. O Gonê falou, não quero, está parado. No Gonê. Se tiver mais alguma coisa sobre essa questão de combustível, gás e todas essas coisas, o Gonê vai falar, desculpa, isso não vai acontecer, não aqui no momento em que eu estiver na Procuradoria-Geral da República. E aí, olha só quem é o cara. Quem é o chefe do esquema do PCC nos combustíveis? E aqui é combustível, eu entendo. Mas por que eu trouxe essa matéria? Porque está falando da influência que essas pessoas querem ter na ANP. Então, se é possível você comprar influências dentro da ANP, que é o que estava acontecendo, essas empresas de revendedoras de gás vão tentar fazer alguma coisa para não ter tributação, para ganhar mais ou fazer alguma coisa que influencie na decisão do governo para que elas ganhem mais. E agora eu vou colocar para vocês que o Cláudio Dantas teve contato aí com alguns senadores e deputados que não quiseram se manifestar sobre este caso. Vamos ver aqui. Qual é a justificativa geral? A justificativa geral é o seguinte, é porque a gente vai agora disputar majoritária. Tá? Então, ou vai para o Senado, ou vai para governador, etc. e tal. Então, o nosso eleitor, né, a nossa votação é vota quem tiver mais ganha quem tiver mais voto. Né? Não é mais a proporcional, não tem lista, não tem puxada de voto pela bancada, não tem nada disso. Então, o que vale? Vale quem tiver mais voto. E aí, esse parlamentar que está olhando para o governo, está olhando para o Senado, está pensando no eleitor que não é seu. Está pensando num eleitor, inclusive, de baixa renda, que normalmente vota na esquerda. Então, ele está querendo dizer para esse eleitor, assim, não, eu também aprovo programas assistenciais, programas que vão beneficiar você. Só que aí é que tá. Aí a direita está fugindo do que ela se propõe a fazer, que é acabar com esse Estado inchado, que dá dinheiro só para conseguir votos. Então vocês estão pensando no voto. Eles estão também pensando em voto. Isso não é bom. Quem disse sim para essa proposta deveria ter a nossa atenção. Então vote em mim, porque eu também quero que você receba o gás do povo. Então assim, gás do povo é gás da reeleição do Lula, é gás para o PT, para a esquerda permanecer. E o meu questionamento para esses parlamentares é, mas vocês estão querendo eleger o Flávio, vocês estão querendo se eleger, fazer uma maioria no Senado. Mas como é que vocês esperam fazer isso elegendo o Lula? Exato. Aí agora, quero mostrar para vocês que além desse trecho aqui que o Dantas falou, eu assisti o programa dele, achei ótimo que eles falaram sobre esse assunto,
Também no programa dele, nesse mesmo dia, uma repórter trouxe informações a mais sobre o porquê talvez os deputados e senadores aceitaram esse absurdo. Aqui a gente começa com a crítica, mas o final é importante. Eles até podem gozar de algum benefício eleitoral para eles, mas eles prejudicaram, feriram de morte, tá? A caminhada do senador Flávio Bolsonaro. Por quê? Primeiro, que eles interromperam a caminhada do Flávio, porque se o Flávio lá no futuro, né, ele ganhar as eleições e de repente ele quiser enxugar a máquina pública, fizer cortes sociais, de ajudas sociais, ele vai ter que pensar nisso aqui. Ele vai ter que pensar se vai cortar esse gás ou não. E aí, se ele fizer mais um corte, por exemplo, vai enxugar a máquina pública, aí esse vai ser mais um corte que ele não precisaria fazer se a direita tivesse deixado vencer essa MP, agora dia 11 de fevereiro. Mas eles preferiram entrar num acordo com esses líderes das casas, com o governo. E por quê? Vamos lá. Inventem aí a desculpa que vocês quiserem. Aliás, se tem medo de perder voto e se abre mão das suas convicções para poder ter o voto, significa que você não tem coragem. Significa que você é um covarde. Se você é um covarde, saia da posição que está ocupando para que alguém que tenha coragem a ocupe. Chega de parlamentar covarde. Chega de parlamentar vendilhão. Chega. A direita precisa de gente corajosa que honre o mandato parlamentar, que tenha a espinha ereta, que pague o preço de defender os seus valores. No Senado foi votação simbólica. A gente não tem como saber quais foram os senadores que disseram sim a esse absurdo. Porque foi simbólico, não mostrou lá, muito esperto eles, né? Se tivesse acontecido a mesma coisa na Câmara, nós também não saberíamos, galera. Esse é o grande problema quando eles têm essa votação simbólica deles aí. E os seus princípios? Nenhum parlamentar que votou a favor do gás do Lula está querendo se manifestar, claro, parlamentar de direita. Aí a minha repórter, que está questionando e tal, recebeu o seguinte feedback, e aqui exclusivo para vocês aqui, ó. Os assessores têm indicado que os parlamentares não respondem, os assessores têm indicado para os parlamentares não responderem e não se manifestarem sobre a votação, exatamente para não prejudicar o parlamentar, como se ter votado na pauta era a favor do povo e de tudo isso. Agora entra-se na questão mais sensível, que foi o que estava conversando, teve um grande lobby de 3 empresas de gás. Opa! Olha aí, ó. Acertei no... Parece que teve um lobby forte aí de 3 empresas de gás e outras 2 que são as que estão fechadas com o governo federal para fazer essa distribuição. E aí teve um lobby enorme dentro do Congresso Nacional. Não se sabe se os deputados preferiram o lobby, optaram por essa política lobista ou se realmente ficaram com medo e caíram na narrativa. Então a gente tem um problema maior aqui. Vamos investigar. Porque pode ser pior do que a gente imaginava. Cada enxadada uma sucuri. Cada enxadada um lobby. Pois é, até fizeram uma brincadeira aí, falaram que agora tem que abrir uma CPMI do gás para saber que tipo de lobby é esse. Então, teve lobby. Aquilo que o deputado do Novo estava falando, que se não der o dinheiro direto para a população, há empresas interessadas e há influência dentro desse meio. Então, quem sai perdendo é sempre a população. E o que me deixou triste é saber que a direita, algumas pessoas da direita acordaram, entraram nesse acordo por causa de lobby. Eles estão ganhando alguma coisa, mas o quê? Precisamos ficar de olho neles, com certeza, porque todos esses que falaram sim não merecem mais a nossa confiança. Precisamos ter desconfiança de todos eles e tentar entender o real motivo pelos quais eles aceitaram esse lobby. E por que eles estão com medo de falar pelo que eles aceitaram? Se é realmente por causa da saúde da população. Será que é? Senão eles deveriam falar. E a verdade é que eu acho que não é. Mas a gente vai entrar mais profundamente dentro dessa relação de poder e narrativa nos próximos vídeos.